Fala aí, pessoal, tudo bom? Tudo tranquilo? Tudo beleza? O seguinte, essa aula gravada aí pra você assistir com antecedência, né? Para nós estudarmos, analisarmos aí o nosso conteúdo, certo? Na verdade é uma aula que nós já conversamos sobre ela e nós estamos retornando nela, uma vez que ela é uma aula bastante importante, principalmente depois desse recesso, né? Dessas férias aí, essas férias meio tortas, né? Que nós tivemos para poder, como é que se diz, determinarmos, né, um bom entendimento para compreender a reta final da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, a Revolução Russa e tudo, mas principalmente para entender a Primeira Guerra Mundial. Tranquilinho? Joinha? Beleza? Vamos tocar o serviço aqui então, falar sobre imperialismo e neocolonialismo. Na verdade, ela é uma aula mista de revisão com análise do conteúdo, tá? Então a gente vai fazer duas coisas ao mesmo tempo. Tranquilo? Vamos lá, vamos dar uma observada com relação a isso aqui, olha. Definição: vastas áreas que nós temos, né, do planeta foram dominadas por países ditos colonizados, ditos desenvolvidos, ditos países mais avançados, como Inglaterra, França, Holanda, Bélgica, Alemanha, Itália, Japão, Estados Unidos e Rússia, certo? Isso aí, tranquilo? Onde é que essa galera ficava, certo? Onde é que eles ficavam, não, onde é que eles focavam, né? Eles focavam na África e na Ásia. A gente vai falar que na África e na Ásia ocorreu o neocolonialismo, está relacionado ao processo de colonização, análogo ao processo de colonização que ocorreu nos séculos XVI, XVII, mas principalmente no século XV e XVI, certo? E na América a gente vai perceber a tendência de imperialismo norte-americano, certo? Imperialismo dos Estados Unidos a gente vai perceber com mais força, certo? Dentro do continente americano, tranquilo? E também ali na região do Oceano Pacífico a gente vai poder também analisar esse tipo de situação, tá? Causas justificativas disso: busca de matéria-prima, que a moçada precisava para quê? Para a Revolução Industrial, conquista de mercado consumidor, acomodação de excedente populacional e estruturação dessas bases econômicas, e isso vai levar à Primeira Guerra. O nosso objetivo principal aqui é vocês entenderem nesse módulo que isso aqui já é o começo da Primeira Guerra Mundial, tranquilo? Esse avanço imperialista na Primeira Guerra Mundial é uma das principais causas da Primeira Guerra. Século XIX é uma das principais causas da Primeira Guerra Mundial e depois da Segunda Guerra Mundial. E tudo isso está relacionado àquele outro tema que a gente já discutiu, que é a expansão desse capitalismo industrial, certo? Expandir domínio sobre vários estados europeus. Essa charge aqui, ela representa muito bem o que a gente está querendo falar, certo? O continente africano sendo prensado e moído, certo? Onde saem diamantes e riquezas para, vamos dizer assim, engordar as contas do capitalista, certo? Tá vendo? O óleo do capital, né? O capital lubrificando a engrenagem que faz com que as potências ditas desenvolvidas, né, praticamente prensem, façam uma destruição no continente africano nesse caso. Cabe salientar nessa charge aqui, você está vendo aqui, olha, uma bíblia, né? Você está vendo aqui uma cruz, uma bíblia na mão dos caras, tudo de certa forma meio que não contou tanto com a oposição da igreja. A igreja fingiu mesmo que não estava tanto acontecendo. Certinho? Beleza? Tranquilo para vocês entenderem aí? Dando continuidade, isso tudo tem relação com essa missão civilizadora, tá aí na apostila de vocês têm na apostila, que era a principal justificativa, o famoso darwinismo social, certo? Darwinismo social, segundo Spencer, certo, serviu de base para justificar essa dominação, certo? E esses povos, eles eram acusados de não serem nada. A gente já discutiu sobre isso aí em outra aula. E aqui ele coloca, né, assumir o fardo do homem branco, enviar os melhores de vossos filhos, condenai vossos filhos ao exílio para que sejam servidores de seus cativos. Ou seja, esses filhos que eles falam são vamos dizer assim, filhos seriam do país, né? Filhos do país que estariam lá servindo os próprios cativos para ajudar eles a virarem gente, vamos dizer dessa forma. Essa imagem aqui é bastante significativa desse período. O
que tem para vocês, isso aqui a gente já viu também, né? A diferença entre colonialismo e neocolonialismo. Colonialismo quando que ocorreu, neocolonialismo, colonialismo na América, neocolonialismo na África e na Ásia. Mercantilismo era a base do colonialismo e os monopólios capitalistas, lembra que a gente está no capitalismo monopolista dessa época, tá? Eles vão ocorrer com mais força nesse período neocolonial. Monopólio comercial e exportação de capitais são os dois contrapontos que nós temos nos dois períodos, mas veja que no colonialismo nós temos a expansão da fé cristã e essa missão civilizadora acontece em contraposição, certo? Capitalismo comercial de um lado e capitalismo financeiro e monopolista do outro. Vocês vão ver aqui nessa outra imagem a África, como é que ela foi totalmente repartida, né? Ao bem gosto, né, desses europeus. Vocês vão perceber como é que a África ela tinha diversas quantidades, mas uma enorme quantidade de etnias, e ela foi dividida de acordo com os dissabores, as escolhas, né, desses europeus, e permanece mais ou menos até os dias de hoje com a formatação bem parecida, certo? Muito do que a gente encontra na África hoje de problemas tem relação com esse período de dominação, tá, gente? E aqui nós temos a Ásia, né? Que a Ásia também era repartida entre diferentes países. Mais uma imagem aí para vocês perceberem. Eu coloquei para vocês aqui, para vocês verem, né? As colônias inglesas, as colônias francesas, como é que elas dominavam boa parte do planeta. Você vai ver aqui que boa parte dessas colônias inglesas foram tomadas dos franceses. Por exemplo, aqui o Canadá e tudo, tá? Foram colônias que foram tomadas. Mas você vai perceber como é que são grandes impérios coloniais que vão se desenvolver. França e Inglaterra, que estão do mesmo lado posteriormente na Primeira Guerra Mundial, lutando contra quem? Contra a Alemanha e contra a Itália, que chegaram por último no processo de buscas pelas colônias, né, dentro daquilo que a gente vai conceber ou entender como Conferência, certo, de Berlim, que vai acontecer na década de 1880, nós estamos ali em 1883 a 1885, ela vai acontecer e vai se repartir esse continente africano e esse continente asiático. E é claro que isso gerou um monte de conflitos, gerou um monte de guerras, né? Gerou um monte de problemas e um monte de sofrimento para essas populações que viviam nessa região. Tranquilo, pessoal? E sobre os conflitos, a gente precisa compreender esses conflitos. Não decorá-los, mas entender quais conflitos existiam. O primeiro deles, chamado Guerra dos Boeres, certo? A África do Sul, ela era dominada por holandeses e alemães. Os ingleses descobriram lá a quantidade de diamantes significativa e resolveu anexar essa região. Ingleses derrotaram holandeses e alemães, que eram chamados de boeres ou africanders. Quer dizer, população local que se lasca, eu vou tomar a terra desses outros europeus. Quer dizer, se a gente for observar, a Primeira Guerra Mundial, ela já estava acontecendo antes dela começar a acontecer. E talvez nesse momento você se fale, professor tá maluco? Não, para vocês entenderem que a Primeira Guerra Mundial ela já estava em processo em várias partes do planeta. Ela só foi chamada mesmo de Primeira Guerra Mundial quando ela chegou onde? Quando ela chegou ali às portas vamos dizer assim, da Europa, tá bom? Para vocês entenderem. Outro conflito interessante, né? A Guerra dos Cipaios, que aconteceu lá entre a Inglaterra e a Índia, e a causa estava relacionada com a concorrência inglesa, certo? E a Índia acaba se tornando concorrência inglesa na parte dos tecidos, né? Ela estava se tornando oficialmente uma colônia britânica. Cabe ressaltar, já conversei com vocês, né, antes das férias, né, que isso aí tem uma relação até mesmo com o tipo de gordura que era utilizada para lubrificar as balas que eram utilizadas nos fuzis de um grupo chamado Cipaios, que eram indianos que atuavam no exército britânico. Esses cipaios, alguns eram os muçulmanos, alguns eram hindus, e eles não aceitavam que fosse gordura de porco ou gordura de vaca. Moral da história, uma treta dos infernos que rodou. Certinho, moçada? A Guerra do Ópio, ela aconteceu aí, tá? Também com a China ficando, né, insatisfeita com a produção de ópio por parte da Inglaterra, que vendia, que exportava, estava virando um problema gigantesco de saúde pública dentro da China, igual crack nos dias de hoje aqui no Brasil, né? O governo chinês resolveu proibir, mas a China continua sendo vítima agora de contrabando, ou seja, os ingleses começaram a estimular o contrabando.
até que os chineses se revoltaram e destruíram. Vocês têm uma imagem aqui do conflito, né? Uma ilustração do conflito. Os ingleses destruíram 20 mil caixas de ópio, jogaram isso no mar, certo? Aí os chineses fizeram isso e os ingleses ficaram revoltados, né? Isso gerou uma guerra. Essa guerra é muito importante para a gente entender conflitos dos dias atuais, como por exemplo os conflitos que acontecem pela liberdade de expressão dentro de Hong Kong, certo? Por quê? Porque pelo Tratado de Nanquim, certo? Pelo Tratado de Nanquim, ocorreu a abertura de 5 portos ao livre comércio, a eliminação do sistema fiscalizador e Hong Kong, essa região aqui, olha, certo? Tá vendo essa região aqui, olha? Ela foi entregue à Inglaterra por 155 anos, cara. Então, foi agora, terminando o século XX, que ela foi devolvida para a China. Então, ela foi criada praticamente durante 155 anos como capitalista e, de repente, foi entregue nas mãos dos socialistas. Então, essa disputa por liberdade de expressão, pelo mundo mais aberto, em contraposição aos ideais chineses, está se estendendo até os dias de hoje. É importante você entender o Tratado de Nanquim para poder você entender os conflitos em Hong Kong nos dias atuais. Aqui nós temos uma imagem da Rainha Vitória, né, uma das grandes ícones do século XIX, inclusive chamado por muitos durante um período de era vitoriana. E aqui embaixo nós temos uma imagem que a gente tem que prestar muita atenção nela, tá? Uma imagem que eu gosto de utilizar em análise de imagens. Nós temos um urso, nós temos um chinês, nós temos uma águia, temos um frango, um frango, né, um galo, né? Nós temos um leão e nós temos aqui um pistoleiro, certo? Aqui esse urso ele representa a Rússia, certo? Essa águia negra, ela representa a Alemanha. Essa águia negra, ela representa a Alemanha. Atualmente, os Estados Unidos ele é representado pela águia real ou também é representado pelo tio Sam. Mas no passado, os Estados Unidos era representado por esse tipo cara aqui do faroeste, entendeu? Esse cara aqui era a representação deles, tá? E aqui nós temos o leão, que é a representação da Inglaterra. E a França representada aqui por um frango, um galo, sei lá, esse bicho aqui, certo? Então você tem animais que são representantes dos países para você entender que todos eles querem um pedacinho do chinês. É uma coisa muito interessante, certo? A gente analisar essa charge aí, certinho? Dando continuidade nessa questão das revoltas e dos conflitos, nós temos a revolta dos Taiping. Cabe ressaltar a vocês que essa revolta dos Taiping não foi uma, foram várias. E elas, a cada vitória dos ingleses, dos franceses, dos Estados Unidos e dos russos, porque na verdade nós tínhamos ingleses lutando ao lado de vários países capitalistas para submeter os chineses, né, pelos interesses na região, no comércio da região. Nós tivemos, a cada vitória deles, a ampliação de dominação. E isso foi gerando mais insatisfação, culminando também com uma guerra chamada Guerra dos Boxers. Essa Guerra dos Boxers, nós estamos aí já no final, no último ano do século XIX, que foi de nacionalistas que estavam contra as mudanças na cultura, na religiosidade, certo, dos chineses, e contra as potências estrangeiras. E como consequência, eles foram derrotados, né? E, infelizmente, aquelas concessões foram reafirmadas e os chineses ficaram dominados durante muito tempo por essas potências. Só começaram a ter um pouco de liberdade quando se uniram aí com a União Soviética no seu processo de revolução chinesa, que a gente vai estudar um pouquinho mais adiante. Aqui nós temos uma outra charge que retrata uma coisa semelhante, né? Uma pizza com borda, não sei se é catupiry, né? Ela está sendo dividida pela Rainha Vitória. Vocês lembram que eu falei com vocês? Era vitoriana, ó, Rainha Vitória, certo? Ela está sendo dividida pela Rainha Vitória, representando a Inglaterra, Otto von Bismarck, representando a Alemanha, o Leopoldo, que aparece muito aí falando sobre ele, sobre as posses dele na Bélgica, né? O rei Leopoldo da Bélgica, o imperador japonês e o chinês desesperado lá atrás. Essa mulher aqui, ela representa Marianne, que representa a Revolução, não, no caso, a República Francesa. Ela está aqui ao fundo, tá bom? Todos eles repartindo a coitada da China. É um trem meio coisa. E por falar em Japão, o Japão não era tão grande assim não, velho. O Japão foi ficando maior, a gente já discutiu sobre isso, né? Depois da Revolução Meiji. Nós tivemos a Revolução Meiji e depois a Restauração Meiji. Ele estava afastado, o Japão estava afastado, certo? Estava tudo muito na mão da aristocracia rural, muito parecido com o que acontecia na Rússia, certo? E com comando dos samurais, então era chamado de shogunato.
O imperador, como eu já falei com vocês uma vez, ele era micado porque ele não tinha poder, certo? Mas aí o pessoal começou a tentar fazer uma centralização política, fazendo uso muito forte, tá? Fazendo uso muito forte da força, do poderio dos norte-americanos e dos ingleses. E nisso eles conseguiram ganhar o conflito, né? Tem um filme aí, O Último Samurai, que eu já falei com vocês para vocês assistirem, que é muito bacana. E depois dessa Revolução Meiji, a centralização do poder em torno do imperador, veio a Restauração Meiji, certo? Perdão, depois dessa Restauração Meiji, que foi o poder político do imperador que foi restaurado, veio a Revolução Meiji, que foram investimentos estatais em setores estratégicos, incentivos a projetos industriais, bolsas estudantis, ou seja, muitos estudantes foram convidados a ir para fora, certo? Para fora da Inglaterra, fora do Japão, para estudar na Inglaterra, estudar na Europa, estudar nos Estados Unidos, e lá eles tinham direito às bolsas para poder voltar e depois aplicar isso dentro do Japão. É nesse sentido, nós temos aqui a emissão monetária, eles pararam de usar o papel moeda, tá? E começaram a fazer um certo imperialismo sobre todo o Pacífico e sobretudo sobre a China, na região da Manchúria. Essa imagem aqui retrata bem, tá? É possível você observar as inovações tecnológicas que foram surgindo, convivendo e convivem até hoje, que o Japão é um país muito interessante nesse sentido, onde você tem a convivência de tradições nipônicas com questões tecnológicas, tá? E isso acabou chegando de forma rápida e transformou o Japão num país extremamente rico e industrializado. E vocês vão ver esse monstrinho criado pelos Estados Unidos. Eu falo monstrinho no sentido de que grande potência que ele foi criar e que depois acabou sendo mordido. Bacana? Nossa aulinha termina por aí, certo? Deu já 16 minutos dela. E vocês assistam a aula, façam uma lista de exercícios que eu vou colocar para vocês aí no Google e a gente resolve essa lista aí em loco durante a semana. Um abraço, pessoal!